Rádio Brasa. Desde que falem. Desde que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @radio.brasa. Rádio Brasa. Desde que falem. Aqui, ali e agora, na Rádio Brasa. Roda Baiana. Apresentação: Raquel Martins. Olá, eu sou Raquel Martins e começa agora o nosso encontro semanal com as principais notícias que rolaram ao longo da semana no Brasil. Assunto é o que não falta, não é mesmo? Esse é o programa Roda Baiana, que você confere ao vivo aqui pelo Facebook. Se preferir, ouça esse conteúdo quando e onde você quiser. Toda segunda-feira nós postamos o áudio do programa no podcast Roda Baiana na plataforma Spotify. Aqui a gente dá voz para os jovens dos 5 cantos do Brasil. Os meus parceiros já estão aqui a postos. Aqui estão eles, jornalista Lucas Maciel, da região norte do país, Bruna Dias, estudante de Direito da região nordeste, nossa administradora Gabriela Bressan, da região centro-oeste, e representando o sul do Brasil, publicitário e apresentador do canal Rede Gesla de televisão, Júnior Gesla. Sejam todos muito bem-vindos ao Roda Baiana. Nesse dia 17 de maio, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Muitos países, nessa época, ainda tratavam os homossexuais como pessoas com desvios psicológicos mentais, patológicos mentais, permitindo violações como terapias de reversão, conhecidas como cura gay. Essa data serve para conscientização em um país como o nosso, que, de acordo com pesquisas, é o que mais mata pessoas por homofobia e transfobia. A Rádio Brasa apoia a luta pela diversidade sexual e é contra todo tipo de violência e preconceito. Por falar em pessoas que apoiam violência e são preconceituosas, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro toma atitudes que vão contra as recomendações do seu ministro da Saúde. E mais uma vez, em meio à pandemia, o Brasil encontra-se sem um representante do Ministério da Saúde. Nelson Taixe pediu exoneração de seu cargo na última sexta-feira, completando apenas 29 dias no cargo. Tal atitude confirma ainda mais a instabilidade política que estamos vivendo. E quando achamos que a situação não pode piorar, lembramos que o ministro da Educação, o Ministério da Educação, está sendo representado por alguém que apoia a ocorrência do Enem ainda esse ano, mostrando a total falta de conhecimento com a relação da educação no Brasil nesse momento e com a educação que já existia no nosso país. Para falar mais sobre isso, Lucas Maciel. Pois é, Raquel, eu acho que esse discurso dissonante do que eu acho que o Brasil entende que não seja o ideal já vem antes da pandemia, pelo ministro Abraham Weintraub. E, a partir disso, eu acho que pesquisando e ouvindo a opinião de outros especialistas em educação, eu pude conferir uma entrevista, né, na UOL, na verdade, uma matéria da UOL, onde uma entrevista com o João Marcelo Borges, diretor de estratégia política da organização Todos pela Educação, onde ele opinou sobre o cancelamento, né, o adiamento, na verdade, do Enem. Justamente preocupado com essa diferença entre o ensino público e o ensino particular. Hoje nós vemos no Brasil o ensino particular oferecendo aos seus alunos aulas online, materiais de qualidade, enquanto o ensino público, onde diversas secretarias, entre estaduais e municipais, não tem portais ou não tem uma estrutura para proporcionar aos seus alunos, proporcionar a esses alunos da rede pública o ensino de qualidade. Então, a preocupação do João Marcelo Borges é justamente essa, dessa discrepância, né, entre os ensinos no Brasil. E aí, preocupado também com os efeitos psicológicos que essa pandemia pode trazer aos alunos no pós-pandemia. Por quê? Com a manutenção da data do Enem, não teria tempo hábil para que esses alunos da escola pública conseguissem se equiparar, né, aos alunos do ensino particular. E aí traria um impacto muito grande até nas notas que esses alunos futuramente iriam tirar. E também outro fator é a dificuldade em investimento. Com o fim da pandemia, é bem provável que
o investimento no ensino público também diminua. E aí traz impacto direto em como esse aluno da escola pública vai conseguir recuperar esse tempo perdido, né? E, inclusive, o Portal Nexo, com o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, mostra que, até 2018, 9% das famílias das classes D e E só tinham computador em casa. Apenas 9% tinham computador, enquanto 98% da classe A tinha. Então, a partir disso, dá para ter a noção do quanto é preocupante a manutenção da data do Enem para o final do ano. O Ministério Público Federal, buscando garantia junto ao MEC, tem fiscalizado, tem tentado dialogar para que não haja desvantagem aos alunos do ensino público em relação aos do ensino particular. Então, é importante acompanhar essa movimentação. Fatores positivos vêm do Norte e Nordeste, né? Vou citar 2 casos, como Maranhão e Pernambuco, onde os governos estaduais estão levando aos alunos de classes inferiores, em plataformas de rádio e TV, ensinos direcionados ao Enem, justamente para que esses alunos não percam tanto tempo e tenham opções, né, de ensino. Aqui no Norte também, muito porque secretarias criaram formas de levar o ensino a comunidades ribeirinhas, já tem acesso à internet. Então, nem tudo está perdido, mas não são todas as secretarias. Então, pensando num todo, existem muitas deficiências hoje no Brasil que indicam que o adiamento seria o ideal. Em cima de todo esse cenário, né, dentro de todo esse cenário, esses alunos também têm direitos que eles precisam, que podem ir atrás e têm que ser garantidos. E eu acho que quem pode falar um pouco melhor sobre os direitos desses alunos é a Bruna. Muito obrigada. Voltando aqui um pouquinho no direito à educação e como esse direito acontece. Esse direito é um direito humano fundamental. Eu já falei, acho que no programa passado, sobre os direitos humanos fundamentais. E o que eles querem dizer? São próprios do desenvolvimento individual, a condição humana. Somente por você ser humano, já supostamente adquiria esse direito. E isso está confirmado tanto nas leis nacionais quanto em tratados internacionais, que o Brasil é signatário. Então, ele deve ser respeitado e amplamente tutelado, buscado que aconteça de forma eficaz. É importante falar que o direito à educação ele é também de uma forma coletiva. Não basta simplesmente existir escolas ou a educação propriamente dita. É necessário que haja também um instrumento para esse acesso. Políticas educacionais, ações afirmativas do Estado, de todos os governos. E esse direito, ele apareceu, é confirmado e formalizado pela Constituição Federal de 1988, que é a que vige até atualmente no Brasil. E, então, ele é uma obrigação do poder público. Mas não é uma obrigação somente do poder público, também da sociedade e das famílias. Por isso, ele está também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu vou falar daqui. Qual que é o papel da família e da sociedade? É um papel não de diretamente fornecer a educação, mas de promover, incentivar e colaborar para que essa aconteça de forma eficiente. Especificamente, em relação às crianças e aos adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu já falei, ele vai tutelar o direito à educação numa absoluta prioridade, como tudo que está relacionado às crianças e os adolescentes, e, portanto, fazem parte desse estatuto. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, então, ele prevê a igualdade das condições para o acesso à permanência na escola. E aí volta aquilo que eu falei, que é necessário que hajam instrumentos e garantias. Vamos visualizar uma cena, por exemplo, um aluno que em casa não tem alimentação, então não vai conseguir ter a mesma concentração dentro de casa, e entra a questão das merendas, não vai conseguir ter a concentração, o rendimento. Então, precisa ter uniforme, precisa ter material escolar. Essas coisas todas o Estado deve agir com ações afirmativas no sentido de promover, de beneficiar, de entregar. E agora, recentemente, com a pandemia, o MEC
ele publicou a Portaria 343, que veio considerar como possibilidade esse ensino à distância, que já foi trazido pelos meus colegas anteriormente. Mas o que é importante que fale, que essa portaria, ela não tornou obrigatório esse sistema de ensino à distância, que não é o ensino à distância original, na verdade é em caráter excepcional. E caso não haja concordância com esse ensino à distância virtual, pela própria instituição, não por parte dos alunos, a instituição vai optar pela suspensão. Com a suspensão, qual é a obrigatoriedade que se vincula? A obrigatoriedade de, posteriormente, existir a supressão dessas aulas que não foram fornecidas. Então, depois vai ter que ter uma adequação do calendário acadêmico para que não seja perdido nenhum desses conteúdos. E aí a gente entra nesse mérito de quantas pessoas têm acesso a meios de comunicação virtual, quantas dessas pessoas elas têm acesso efetivamente à internet, computadores, celulares que sejam, para poder ter uma forma eficaz de participar da aula e ter o seu direito à educação efetivado, porque no próprio parágrafo 2º dessa portaria, ele fala que devem ser instituídas as ferramentas, por exemplo, os portais, e a gente sabe que não são todas as escolas que têm capacidade orçamentária para continuar fornecendo as aulas de forma digna à distância. Então, assim, pode ocorrer a suspensão. E caso seja uma escola, por exemplo, particular, ou uma universidade particular, não existe uma regra que seja estrita, assim, de forma rígida. Pode haver um acordo entre os alunos ou os pais dos alunos, se forem menores, com a instituição para que haja suspensão ou redução parcial da mensalidade. Mas ainda não tem nada rígido quanto a isso. Gabi, fala para mim qual que você acha que, como fica o papel do administrador nesse cenário da educação? Boa noite, gente. Então, Bruna, todos os gestores em meio a essa pandemia ficaram loucos, né? E na parte da educação não foi diferente. Um dos pontos que você citou, que no início, como todos foram pegos de surpresa, algumas escolas e universidades optaram por antecipar férias e outras pelo um pequeno recesso até conseguirem se adaptar a essa nova realidade, que eles não sabiam como se portar. Ninguém ainda tinha passado por uma coisa parecida. Lógico que algumas universidades federais há greves e tudo mais, mas é algo totalmente diferente. É algo que para e para mesmo. Só que aqui não, aqui todo mundo foi influenciado, privada, pública e entre outros. E ninguém sabia há quanto tempo ia se durar e como começou, não tem como separar as aulas, começaram as aulas online, né? E tiveram que todo mundo se adaptar, professor, aluno, e isso foi algo que na parte privada, nas escolas privadas, continuam tendo. Porém, a gente já percebeu, conversei com alunos e professores, que o rendimento não é bom. Porque você não está focado, você está na sua casa, você assiste a aula dentro do quarto, na cama. Isso os gestores ficam preocupados, né? Porque ao mesmo tempo que eles não querem que seja um semestre perdido, talvez possam ser. E isso e tem muitos professores também que não são tão aptos à tecnologia, preferem o famoso tradicional, canetão, lousa e tudo mais. E fazer por vídeo, às vezes eles não têm a didática tão boa quanto dentro da sala de aula. E isso é um problema, né? Mas com meio a tudo isso é o que vem acontecendo. Agora eu vou falar um pouquinho de um assunto muito polêmico, que é a questão de custo e mensalidade. Quando tudo isso começou, nossa, a maioria dos pais falou, gente, tem que diminuir a mensalidade, tem que isentar a mensalidade. Meu filho não está indo para a escola, não está indo para a universidade. Só que tem um grande problema em cima disso tudo, são os custos que as escolas têm. Isso os diretores, os gestores não têm o que fazer. São custos fixos. Mesmo não tendo alunos na escola, na universidade, as escolas continuam pagando aluguel, água, professor.
E não tem o que fazer. É lógico que, como teve uma diminuição de custo, esse custo deveria ser passado para os alunos. Um exemplo, teve 30% de redução de custos geral da empresa. Esse custo deveria ser passado. Então os alunos têm direito a 30% de desconto na mensalidade. Isso é algo que eles deveriam estar fazendo. Algumas universidades e escolas estão optando por isso, mas ainda é muito pouco. E uma outra... Antes a gente estava falando um pouco mais de escolas e universidades privadas. Um dos grandes problemas que eu andei conversando com diretores são as escolas públicas, principalmente. Porque, como até você acabou comentando, a parte social é o que vem pegando mais das escolas públicas. Porque tem muitas crianças e adolescentes que, às vezes, a refeição do dia que ela tinha era ali, era dentro da escola. E sem isso, ficou tudo muito complicado. Às vezes, a criança ficou sem comer. E aqui no Mato Grosso do Sul, eles optaram por continuar. Eu não consegui pegar dados do restante do país, só que aqui eles continuam oferecendo as merendas. É lógico que com todo cuidado, questão de horários e tudo mais, mas as famílias estão indo retirar a alimentação diária, porque eles perceberam que não tinha como, tinha muita criança passando fome, porque era onde ele tinha o seu alimento, né? Esse assunto da administração escolar é um assunto muito complicado em meio a tudo isso, mas que infelizmente esperamos que já já a gente consiga reverter tudo. E, Júnior, e através das mídias, como que isso pode auxiliar a gente? Oi, Gabi, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Roda Baiana. Eu queria trazer um pouco da tua fala também, que tu falaste aí sobre a questão dos custos fixos, né, que essas empresas têm. Então, se a gente for olhar para os meios de comunicação, a gente tem que pensar neles também como empresas, de certa forma. Se a gente for olhar os meios de comunicação em geral tradicionais, por exemplo, uma emissora de televisão, ela é uma empresa que precisa ter as suas contas pagas, então precisa ter anunciantes, mas também ela tem a questão social de ser uma concessão pública e que precisa ter uma função social também dentro disso. Como é que se equilibram essas questões num momento de pandemia como esse, né? Acho que é importante a gente levar em consideração isso, que a televisão é produto, precisa vender, para poder vender precisa ter um produto atraente para os anunciantes, né? Se a gente for olhar a questão social, por exemplo, a gente tem alguns projetos da Rede Globo nos anos 90, que eram do Globo Cidadania, ali tinha aqueles programas como o Telecurso 2000, tinha também o Globo Ciência, Globo Universidade, enfim, que eram programas que tinham esse cunho educativo, né? Só que passavam em horários alternativos, 5 da manhã, 7 da manhã. Por quê? Porque não tem um apelo comercial. Então são produtos que não vendem, né? E aí a gente fica um pouco nessa questão de como é que a gente equilibra isso, né? Talvez o Lucas, talvez que está mais ou menos a mesma idade, talvez lembre que nos anos 90, a programação infantil, da qual acho que nós éramos público da TV Cultura, tinha programas que hoje a gente consegue avaliar que eram educativos, mas que na época eram basicamente entretenimento. Castelo Rá-Tim-Bum, eram programas que educavam muito por meio do entretenimento. E aí acho que nasce a grande oportunidade que a gente tem que pensar aqui, que é a questão de educar com entretenimento, né? E pode parecer muito utópico tudo isso, essa busca por fazer algo que entretenha e eduque ao mesmo tempo. Mas aí a gente pode partir, por exemplo, para iniciativas como canais do YouTube, que têm feito esse tipo de trabalho, né? Eu vou citar um exemplo da Natália Arcuri, do canal Me Poupe, aí de São Paulo, Raquel, que é um trabalho muito legal no sentido de pegar um assunto que pode ser muito maçante, como finanças, economia, enfim, economia doméstica, esse tipo de assunto que historicamente a gente tem dificuldade de entender porque são questões complexas, bolsa de valores, e transformar isso numa linguagem acessível e divertida. Ela procura trazer questões de entretenimento para suas falas sobre esses assuntos. Então ela consegue, ao mesmo tempo que entretém primeiro, educar numa segunda etapa. E isso acho que é um caminho interessante para a mídia, de uma forma geral, os meios de comunicação, quem produz conteúdo. Acho que, como a Gabi falou da área da administração, as empresas também entenderem que elas podem educar o seu público para a retomada da economia quando isso acontecer, de uma forma mais divertida e menos formal. A comunicação está se transformando muito e vai sair da pandemia completamente diferente. A gente precisa se adaptar, Raquel.
Obrigada, Júnior. Muito importante essas questões que vocês trouxeram. Esse exemplo que você trouxe na Natália Arcuri é muito legal, muito relevante, porque, na verdade, o que a gente faz aqui, né, no Roda Baiana, é um pouco disso, né? A gente traz as notícias de uma maneira diferente, com uma linguagem um pouco mais fácil, uma linguagem mais jovial, justamente para a gente conseguir trabalhar e conversar com jovens, né? Que, apesar de tudo, a gente vê uma mídia que fala sobre os assuntos muito relevantes, muito importantes, mas é no YouTube, né? Em canal dessas pessoas mais jovens que trabalham com uma linguagem diferente, que colocam o entretenimento junto, que a gente vê uma movimentação maior e um número de crianças, adolescentes que gostam do conteúdo e acabam aprendendo e acaba auxiliando muito até mesmo nas escolas, né? Quando um aluno chega e comenta, eu vi isso no YouTube, eu já vi isso na televisão, eu já vi naquele desenho. Então, isso ajuda muito e auxilia. Muito obrigada a todos vocês pelas informações sobre esse assunto. Antes da gente entrar na nossa próxima pauta, eu preciso dizer que não é o meu lugar de fala, nem de nenhum dos meus companheiros aqui, mas é um assunto de extrema importância que precisa ser discutido. Essa semana passamos por mais um 13 de maio. Nessa data, 120 anos atrás, era assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea. Apesar de acharem que essa data é motivo de comemoração, ela representa um dia marcado por protestos, uma vez que representa a abolição como um ato de generosidade, da elite branca e coloca a princesa como a figura principal. A verdade é que, após a Lei Áurea, não houve nenhuma medida por parte do Estado brasileiro que favorecesse a integração social dos negros na sociedade, algo que se estende até os dias de hoje. As estatísticas do IBGE seguem registrando grande desigualdade entre negros e brancos. As oportunidades não são as mesmas por conta da cor da pele. O racismo segue vivo, infelizmente. Os negros são marginalizados pela sociedade. Hoje, a maior parte da população das periferias no Brasil são, em grande maioria, negros. Falando sobre a região sudeste, especificamente, de acordo com o levantamento da UOL com a Rede Nossa São Paulo, em novembro de 2019, 32% dos moradores do estado de São Paulo se identificaram como pretos ou pardos. A distribuição desse percentual é completamente desigual. Em bairros como Jardim Ângela, na Zona Sul, a concentração dessa população chega a 60%. Esse número cai para 5,82% quando analisamos região como Moema. Condições básicas para o ser humano, como saneamento básico, não são uma preocupação para os governantes quando se diz respeito à periferia. E por isso a notícia de que o coronavírus é mais letal em negros, infelizmente, não é novidade. Isso nada diz sobre genética, e sim sobre falta de saneamento básico nas periferias, que é onde se encontra grande parte da população negra. É importante lembrar que o coronavírus ressaltou um problema que já existia, a diferença da idade média de morte entre brancos e negros por conta de questões como oportunidades de emprego, sistema de saúde precário e situações que envolvem extremo racismo e preconceito. Para falar mais sobre isso e mais especificamente sobre políticas públicas, Bruna Dias. Muito obrigada, Raquel. Eu queria começar remontando essa fala e esse ideal que existe na nossa sociedade de que a Lei Áurea ela foi abolicionista de uma vez. Na verdade, ela foi uma concessão que aconteceu como moeda de troca. E aí, antes dela, já existiram algumas leis que eu vou falar rapidamente. Em primeiro lugar, Eusébio de Queiroz foi a primeira lei que aconteceu no sentido abolicionista. E o que ela pretendia? Acabar com o tráfico através dos navios negreiros. Então, não haveria mais o transporte internacional de escravos para dentro do Brasil. Posteriormente a isso, veio a Lei do Ventre Livre, onde crianças nascidas de mães escravas seriam libertas. Em terceiro lugar, nós tivemos a lei dos sexagenários, que os idosos maiores de 65 anos, aqueles que conseguiam chegar à cidade, né, dadas as condições de vida, eles seriam libertos. E só posteriormente a Lei Áurea. Mas que é importante que a gente fale que essas leis, elas aconteceram de forma gradativa. Como elas aconteceram de forma gradativa, elas foram inagradando a elite proprietária de escravos e que gostaria de permanecer nessa cultura escravocrata de forma gradual também. Como o escravo ele era uma propriedade dos brancos, os negros os escravos eram propriedades dos brancos, não foi uma coisa assim pacífica de, por exemplo,
assinou uma lei, então eu vou liberar meus escravos. Mais do que muitas pessoas sabem quanto a manutenção ilegal dos escravos, houve também um fundo que chama Fundo de Emancipação, que é pouquíssimo conhecido. Então, você não iria simplesmente entregar seu escravo negro de volta à reinserção da sociedade por uma bondade interior. Não, não era nada disso. Você recebia uma recompensa financeira pela libertação do seu escravo. E o que isso nos mostra? Nos mostra claramente uma mentalidade. Não foi uma atitude generosa, houve a manutenção de uma percepção de que os negros eram propriedades e assim permaneceu. Enquanto não houver essa mudança de mentalidade, não haverá uma mudança estrutural no nosso sistema. E aí, a gente vê hoje que houve diversamente progressos após o fim da escravidão, mas que não representam a forma que a elite pensa, como enxerga os negros e o que reflete diretamente no que a Raquel falou da situação atual de convivência com o racismo estrutural que a gente tem. E aí, atualmente existem três crimes de escravidão que vão tutelar, por exemplo, a analogia ao trabalho escravo, a redução de alguma pessoa à condição de escravo. E existe também o crime de racismo. É muito importante que fale sobre o crime de racismo, porque ele é um crime inafiançável e imprescritível. E então, o que acontece? Uma prática de racismo, ela nunca vai ser nunca vai prescrever. O que isso quer dizer? Não vai deixar de contar, não importa o tempo, você vai ser, supostamente, pagar pela sua conduta racista. Mas a gente sabe que isso não acontece na vida. Então, o que está faltando? A gente já tem as leis, a gente já tem todas, supostamente, as condições, mas a gente não dá essas condições efetivamente. Não tem políticas públicas, como, por exemplo, houve a tentativa de inserção das cotas raciais, que foi amplamente dificultada pela elite branca. Então, a gente tem que conseguir realmente políticas públicas que sejam aceitas através da representatividade de negros, inclusive no parlamento, no caso, no Senado, na Câmara dos Deputados, através das eleições, de cotas partidárias também negras, para que a gente possa conseguir colocar essas pessoas à frente para conseguirem efetivamente que haja o crescimento e a eficácia, principalmente, dessas políticas públicas, porque tenho certeza absoluta que ideias não faltam. E então, Júnior, eu queria saber como você acha que a mídia pode influenciar em tudo isso? Oi, Bruna. Eu acho que existe uma questão que é muito importante da gente debater. Eu queria trazer um pouco o assunto aqui para a questão da desigualdade social como um todo, né? Esses temas todos que a Raquel falou aí na abertura do tema. Queria trazer uma citação aqui que, para mim, é muito impactante, que é do Antônio Abujanra, que apresentava o programa Provocações na TV Cultura, um grande dramaturgo, que dizia que na vida a gente precisa idolatrar a dúvida, né? Aqui, na discussão que a gente faz, a gente conversa, a gente tem representantes dos 5 cantos do país, mas ainda assim, mesmo tendo todas essas questões, esses relatos diversos, a gente tem um recorte muito pequeno do que é a nossa sociedade, né? Que é muito diversa. O Brasil é um país continental e a gente, às vezes, tem muita dificuldade de enxergar essas questões que são tão latentes da sociedade, né? Que a gente vê tanto. Então, aqui, pensando na questão da mídia, uma coisa que eu estava até conversando com a Raquel para trazer aqui para o programa, é a questão do jornalismo local. Porque me parece que a gente precisa, no primeiro momento, ouvir realmente as pessoas, ouvir quem está passando por dificuldades, ouvir quem é que está passando por esse tipo de situação, para a gente conseguir compreender essa realidade de perto, né? Então, a gente já tem acesso a informações a nível nacional, mas às vezes tem coisas que nos parecem muito distantes que podem estar acontecendo no bairro ao nosso lado, né? Então, acho que essa importância do jornalismo local trazer para a gente essas informações, ela é muito relevante, de fato, né, para a gente poder chegar nesse lugar de realmente ter um crescimento coletivo, das pessoas criarem uma consciência coletiva acerca dos problemas sociais, da desigualdade social, e pensar também em soluções coletivas para suplantar essas dificuldades, né? De uma forma geral, a gente tem vivido um tempo, eu acho, polarizado, em que existem muitas certezas
sendo que, como eu falei na minha abertura aqui, talvez a única certeza que a gente tem na vida é a dúvida. Então a gente precisa ouvir os outros. Ouvir para entender qual é que é a realidade do outro, furar um pouco a nossa bolha em que a gente vive e a gente tem a convivência que a gente tem, entender que nem todo mundo tem o que a gente tem, passa pelo que a gente passa, que as pessoas são diferentes, e a partir desse movimento de furar a nossa bolha e conhecer a realidade das outras pessoas, a gente poder também construir pontes e melhorar a situação como um todo. Queria passar a palavra para o Lucas. Lucas, acho que tu tens mais alguns detalhes aí, algumas informações para passar para a gente, de dados também, né? Assim, vou trazer um pouco mais para a minha realidade, mas também dando sequência nesse teu pensamento, também no que foi falado, porque existe essa carga histórica, né, que o Brasil carrega e que hoje, em meio a uma pandemia, se torna mais evidente aos nossos olhares. E, lógico, nós temos que ter essa compreensão de que estamos dentro dessa bolha, nós somos privilegiados de poder ficar dentro de casa, poder levar o isolamento de uma forma mais séria. Aí, assunto socialmente, porque aqui com tudo isso. E aí, trazendo para a realidade local, eu vejo que aqui no Pará, na região norte, mais especificamente no Pará e no Amazonas, que são os dois estados mais afetados pela pandemia, aqui na região, passou uma 4 estão na periferia, 4 estão em evidência pela questão social, de classe social. Em Manaus, no Pará e no Maranhão foi decretado lockdown. E são 3 estados onde situação de calamidade pública foi decretada. Nos bairros periféricos, onde essa população de baixa renda se encontra, estão pontos de aglomeração muito evidentes, que são, no caso de feiras, né, que atraem muito esse público. E aí você chega num final de semana, onde era para as pessoas levarem um pouco mais a sério, ficarem em casa, essas pessoas estão na rua achando que nada, enfim, que é brincadeira, né? E aí, isso mostra, né, com esse dado que eu falei, por exemplo, dos cinco bairros daqui da capital, 4 são na periferia, mostra a importância do isolamento social. Porque, imagina, 4 bairros da periferia estão entre os 5 mais afetados pelo vírus, de maior número de pessoas contaminadas. Poxa, algo de errado tem aí, né? Então tem que ser olhado com um olhar mais carinhoso assim pelo governo. E aí trazendo também essa visão dos governadores, porque a relação com o governo federal tem sido um pouco afetada e tem ganhado evidência justamente porque os governadores estão assumindo um papel que talvez fosse do governo federal, né, do líder máximo da nação, que é o presidente. E aí o presidente indo a aglomerações, indo a manifestações, dando declarações que vão de encontro às recomendações das principais autoridades de saúde, isso evidencia essa rixa desses governadores. Por exemplo, o Amazonas, o governador apoiou o atual presidente na eleição passada. E está lá o caos da saúde e o caos que se tornou justamente por medidas que foram tomadas tardias, né? Então, essa visão da pandemia também tem que ser olhado pelo viés político, porque tem afetado diretamente na manutenção do isolamento e em outras frentes. Pensando também na periferia, e aí eu vou passar a bola para a Gabi, é justamente essas empresas que têm auxiliado essas pessoas, têm auxiliado essas comunidades carentes e que também ganharam evidência, como já conversamos anteriormente, em ações no YouTube, nas lives, mostrando que tem esse papel social, assim como ONGs também e outras organizações sociais. Gabi, eu acho que você pode explanar melhor esse assunto.
Então, mediante a esse caos, né, vamos falar um pouquinho de coisa boa em relação ao pessoal da periferia. Eu vou trazer aqui dois empreendedores que eu acho sensacionais, que vieram da periferia e hoje fazem o maior sucesso. Um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. E ajudam, tem projetos incríveis para ajudar os novos empreendedores, principalmente da região deles. Um é o Rick Chester, do Rio de Janeiro, que é o famoso Pega Visão, que ele pegou emprestado R$10 de um amigo para começar a vender água na orla de Copacabana, e hoje ele dá palestras, já deu palestras em Harvard sobre empreender, e ele ajuda toda a sua comunidade, incentiva, apoia para essas pessoas que, ainda mais numa época dessa, né, que muitos foram demitidos dos seus empregos, abrir novos negócios, começar a vida de uma outra forma, ganhando seu dinheiro honestamente. E um outro empreendedor que é da periferia de São Paulo é o Edu Lira, do projeto Gerando Falcões, que ele tem o projeto dele é incrível, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo. O que ele faz pela comunidade é maravilhoso, tanto na parte social, o projeto dele é um pouco mais social do que econômico, mas ele incentiva o empreendedorismo, ele incentiva a geração de empregos, e isso é o que a favela precisa, entendeu? É isso que eles falam. Tanto que tem um livro do Rick Chester que é assim, a favela venceu. Isso é muito bonito, porque não só eles, tem vários outros projetos que eu vou citar aqui também, mas que apoiam a comunidade. Gente, a comunidade no país é geradora de empregos gigantescos, que muitos não têm nem a noção disso. E eles têm vários projetos que ajudam e incentivam isso. Vou falar alguns projetos para vocês, para caso queiram conhecer, né, e se inteirar. Um é a Favela Holding, que é um conjunto de empresas que tem o intuito de desenvolvimento das favelas e de seus moradores, atuando junto com os empreendedores comunitários para uma promoção de novos empregos. E dentro desse projeto tem a Favela Vai Voando, que são onde os moradores da periferia entram com um ponto de venda, que pode ser dentro das suas próprias casas, e o Favela Hold entra com um investimento, que às vezes de início a pessoa não tem de onde tirar. E não precisa tirar para montar um grande negócio. Não, às vezes para comprar matéria-prima que ele vai fazer dentro da sua casa mesmo. E um outro projeto que foi criado em 2015 é o Empreende Aí, que é voltado também para ajudar empreendedores de territórios populares a gerarem novos negócios dentro da sua periferia. E isso é muito legal porque isso vem junto, né? Que muita gente não tem o acesso à internet nesses lugares. Porque, por exemplo, o Sebrae tem vários cursos e consultorias online, mas precisa do acesso à internet, né? E também hoje, durante essa pandemia, o que eu achei muito interessante das universidades foi o incentivo a ajudar cursos para incentivar essa visão empreendedora, para gerar novos negócios e, no futuro, novos empregos também. E uma coisa muito legal, mediante tudo isso, é a união dessas empresas, de grandes empresas, a se mobilizarem e doarem e ajudarem essas comunidades, não só as comunidades, mas como hospitais, lugares que precisam. Que isso, nesse momento, é fundamental. E Raquel, e aí, como que continua tudo isso? Olha, aqui em São Paulo, Gabi, muito obrigada pelas informações. Aqui em São Paulo, a gente está vendo cada vez mais ações solidárias para ajudar as pessoas que, nesse momento, estão com maior dificuldade de renda, e grande parte dessas pessoas são os moradores das periferias, né? Então, está sendo um movimento muito bacana de ver. Infelizmente, a gente precisa desses movimentos, mas já que a gente precisa, que bom que tem, né? Que bom que estão fazendo. Queria agradecer mais uma vez pelas informações, Gabi. Muito obrigada também aos comentaristas Bruna Dias, Júnior Guesla e Lucas Maciel. E muito obrigada a você, ouvinte,
Eu sou Raquel Martins e o Roda Baiana fica por aqui. A gente se encontra ao vivo no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa semana para você e até a próxima. Aqui, ali e agora, na Rádio Brasa. Roda Baiana. Apresentação: Raquel Martins. Rádio Brasa. Deixe que falem. Deixe que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @rádio.brasa. Rádio Brasa. Deixe que falem.